A graça e a paz em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos, levasse seu pensamento a Cristo essa noite. Ó Pai amado e Pai querido, meu Deus, meu Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, ó Pai. Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, meu Deus, entramos por essa porta, Senhor, não por causa, meu Deus, do homem, Senhor, mas por causa do Espírito Santo da Tua presença, Pai. Espírito Santo, eu não sei, meu Pai, como está o coração, como está o pensamento, Senhor, de cada um, ó Pai. Mas Espírito Santo, Senhor, que neste momento, Senhor, a gente possa estar sensível, ó Pai, à Sua voz, Senhor. Fala conosco através do louvor, através da palavra, Senhor. Tira do nosso coração, ó Pai, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Senhor, de ouvir a Sua voz, Senhor. Tudo aquilo que tem tentado, Senhor, tirar a nossa atenção, ó Pai. Tentado nos distrair, Senhor, no meio do caminho, ó Pai. E que nessa noite, Senhor, a gente possa, meu Deus, se voltar, Senhor, a olhar para o Senhor, meu Pai. Espírito Santo, eu creio que o Senhor preparou uma palavra aos nossos corações, ó Pai, nessa noite, Senhor. E aqui, meu Deus, nessa casa, o Senhor tem liberdade, Senhor, de falar da maneira que o Senhor quer, de agir como a maneira que o Senhor quer, meu Pai. Espírito Santo, fala conosco, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou voltar com a oportunidade. Amém. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quando eu olho os meus projetos, eu confesso que fica tão difícil acreditar. Quando eu olho as promessas, acredito que vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que o completo ele faz. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que o completo ele faz. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Tá sentindo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então pedir, vai chover, vai chover. Aleluia! Abra as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então pedir, vai chover, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Aleluia. Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Chamar o pastor aqui, trazer a palavra. Ai, já tem até água. Tá nem acostumado, não. Glória a Deus, irmãos. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Ó Pai amado, Pai querido, meu Deus, está aqui, meu Deus, teu servo, Senhor, meu Deus, qual foi escolhido, Senhor, para ser instrumento, Senhor, da tua palavra aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Espírito Santo, fala conosco, é isso que nós te pedimos, te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu só colocar aqui o microfoninho.
Eu já contei para vocês por que eu gravo? Fique à vontade, gente. Senta aí. Não. Eu gosto de assistir depois. A gente, além de divulgar nas redes sociais o que a gente faz, como o trabalho de... como o trabalho de evangelismo de rua, que é importante, né? A gente não sabe onde a mensagem pode chegar. Às vezes a gente está aqui, tem gente lá num outro estado, ouve a mensagem e é tocado pelo Espírito Santo. Mas eu gosto para eu me ouvir depois e ver como que eu posso melhorar a mensagem. Porque eu costumo ler os textos aqui na Almeida Corrigida Fiel, na ACF. E tem um motivo. Eu aprendi com o pastor Hernani Santos, que é um homem de Deus muito respeitado e muito conhecido, que a tradução mais fiel dos originais é a ACF. Inclusive, algumas traduções a gente tem alguns problemas, porque elas tiraram dos textos a palavra, por exemplo, arrependimento, madrugada. Então, tem algumas palavras importantes, do ponto de vista teológico, que as outras versões tiraram. Houve algum erro de tradução. E o texto da ACF, ele é um texto um pouco mais difícil, é um texto mais rebuscado. Né? São palavras mais difíceis. Então, eu tento sempre aqui na mensagem meio que traduzir, e depois eu gosto de assistir para ver se ficou claro. Né? Se eu não esqueci de pontuar alguma coisa. Então, eu queria agradecer a vocês mais uma vez a oportunidade. Agradecer aí pela vida do Moisés, nosso futuro pastor. Glória a Deus. Já é evangelista. Ele já está com a incumbência aí de um... Nós queremos abrir o quarto endereço em Taubaté. Vai ter que abraçar isso aí, cara. Deus chamou, já era. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre o poder do Espírito Santo. E essa semana o próprio Espírito Santo me levou a escrever a linha doutrinária do De Segunda, que é o nome do nosso grupo que faz os cultos nas praças às segundas-feiras. E eu parei em algum momento lá e comecei a escrever como que o De Segunda entende o Evangelho que Cristo nos deixou. E o que a gente entende? A gente entende que o Evangelho que Cristo nos deixou é Ele no centro, Cristo no centro de todas as coisas. Aonde o pecador, que somos nós, se arrepende, é lavado pelo sangue do Cordeiro, já não é mais passível de condenação nenhuma, porque foi lavado. Tudo aquilo que a gente fez quando a gente estava afastado de Jesus caiu no mar do esquecimento. E aí, pelo poder do Espírito Santo, ele nos transforma de dentro para fora e a gente consegue viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, esse é o evangelho que o Temer acredita, é o evangelho que o nosso grupo ministra nas praças e nas casas de recuperação. E nas igrejas agora, né? Porque agora estou sendo convidado para pregar nas igrejas. Já fomos na igreja Batista, na Assembleia de Deus, e na minha própria igreja. Né? Então a gente tem essa linha de entendimento do Evangelho. E por que é importante dizer isso? Infelizmente, nós temos algumas igrejas que estão pregando um Evangelho onde a graça resolve tudo. E é verdade, a graça resolveu tudo. Nós somos salvos por mérito do sangue derramado na cruz. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que tratar a nossa salvação com temor e tremor. Então, uma vez que nós conhecemos a verdade, entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós, não nos é mais legitimado, não nos é mais permitido, não nos é mais lícito que a gente viva no engano do pecado. Por quê? Porque a gente sabe o que é pecado. Então essa ideia de que eu estou na graça e eu posso continuar pecando
deliberadamente, buscando o pecado, porque pecar todos nós vamos. Infelizmente a gente ainda dá umas escorregadas. Mas a gente tem que fugir da aparência do mal. Certo, Moisés? Então, a gente só consegue isso através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Se a gente tentar fazer isso através da força do nosso braço, é praticamente impossível. E aí você pode estar perguntando assim, como é que você sabe disso? Pergunta aí. Como é que você sabe disso? Aconteceu comigo. Enquanto eu não permiti que o Espírito Santo morasse no meu coração, muitas das minhas velhas práticas, vez ou outra, ainda voltavam à tona. Porque existe uma luta que é até que a gente se encontre com Jesus. Entre carne e espírito. E se a gente não se posicionar em espírito, frente aos ataques da carne, a gente vai cair. Certo, irmãos? Então eu queria começar lendo com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Hoje, muitas das igrejas, dessas igrejas que não pregam o Evangelho de Cristo, estão cheias. Alguns ministérios grandes com muitos endereços, 300 igrejas, 400 igrejas, 500 igrejas. E qual é o problema? Muitas delas funcionam sem a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos garante que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, lá ele estaria. Mas para estarmos legitimamente reunidos em nome de Jesus, nós precisamos estar em torno da palavra que ele nos deixou. E não em torno de um evangelho que a gente criou na nossa cabeça. Por isso que pregações que não têm leitura de texto bíblico, interpretação de texto bíblico e aplicação de texto bíblico não podem ser consideradas pregações do Evangelho de Cristo. Você já reparou que tem muitas ministrações de pastores, até famosos, onde o cara lê um texto, nunca mais volta para o texto, e vai para o outro lado e ele fala 50 minutos e você não ouve mais Bíblia. Tem ou não tem? Tem. Mas o meu objetivo aqui não é apontar esses homens. Meu objetivo aqui é dizer para vocês que nós precisamos sempre ter a palavra de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas eu estou lendo um livro de apoio de um escritor famoso, um evangelista. É ótimo do ponto de vista de conhecimento. Desde que você entenda bem qual é a linha de doutrina que ele tem. Que não pode se opor ao que a Bíblia apresenta. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então algumas dessas igrejas têm até algum tipo de conhecimento bíblico, mas falta a presença de Deus. E onde não tem a presença de Deus, a gente só tem uma reunião de pessoas. A gente não tem um culto a Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque se nós nos reunirmos aqui às sextas-feiras, mas o Espírito Santo não estiver com a gente, não adiantou nada. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão dormindo? O Espírito Santo, irmãos, é o maior presente que Deus deu à sua igreja. Glória a Deus. Deus, depois que fez a obra da salvação, o maior presente para nós foi o Espírito Santo. Glória a Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo hoje. Glória a Deus. O Espírito Santo é o fôlego de Deus dentro de nós. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos guia, que nos transforma verdadeiramente de dentro para fora e que nos capacita a viver uma vida em busca de santidade. É fácil? Não. Mas é possível. Através de quem? Do Espírito Santo. Você não precisa de uma mão na sua cabeça, você não precisa de uma oração de alguém famoso, você não precisa de um ungido de Deus, você só precisa do Espírito Santo.
tudo isso que eu falei é legítimo. Hoje mesmo, lá na Proada, foi um momento de revelação do Espírito Santo em relação a uma pessoa em específico. Deus me entregou e eu entreguei. Tá tudo bem. A Escritura ampara isso. Mas não é isso que pode ser o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé tem que ser a palavra de Deus. E quando você pedir a Deus uma confirmação através de homens, de algo que Ele já te falou, Ele vai te confirmar. Porque Ele é amoroso, mas Ele não precisa. Nós precisamos entender, irmãos, que se Deus falou, ninguém mais precisa falar. E a gente fica nessa coisa de ficar buscando confirmação e mais uma palavra de alguém. Ah, irmão, o Espírito Santo já falou para você. Aleluia, glória a Deus. Então a gente precisa tomar posse disso. Mas e se a gente não tiver o Espírito Santo? Nós seremos como um corpo sem vida. Aonde a gente tem até um certo formato de crente, mas na prática a gente ainda está morto por dentro. Então aceitar Jesus é o começo de uma jornada para que a gente possa ser batizado com o Espírito Santo. E essa experiência é uma experiência transformadora. Muda tudo. E eu sei porque aconteceu comigo. Quando o Espírito Santo me visitou na minha casa em outubro de 2023, a minha vida mudou por completo. E eu não estava orando, eu não estava lendo a Bíblia, eu estava ouvindo um louvor e treinando. Só que enquanto eu treinava, eu conversava com Deus. E eu falo, eu estou arrepiado, não sei se dá para ver. De eu lembrar da experiência, foi absurdo. E aí eu ouvi a voz do Espírito. E resolveu tudo? Resolveu? Quando a gente ouve a voz do Espírito, irmãos, a gente precisa se posicionar em obediência. Porque se o Espírito está falando com você nesse momento, você sabe sobre o que é, e você não se posiciona em obediência, não resolve nada. É como você, criança, sua mãe fala para você, vai tomar banho. E você vai lá, abre o chuveiro, mas não entra na água. Você não vai ser lavado, você não vai receber aquela purificação que você precisa. E a gente precisa, irmãos, do Espírito Santo. Porque senão a gente vai só se tornar um religioso. Onde a gente vai ter um formato por fora, mas por dentro mesmo, a gente continua com a mesma mentalidade de antes. E o Evangelho se trata de renovação da nossa mente. Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela carne, vivo com a fé no Filho de Deus. Essa transformação de vida, de natureza, ela só é possível pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não é uma oração, não é uma mão na sua cabeça, não é uma semana de jejum. Pode fazer, está tudo bem. Mas é o Espírito Santo habitando em nós. E como a gente recebe o Espírito Santo? Muitos de vocês podem estar respondendo. A palavra de Deus diz que a gente tem que buscar pelo Espírito Santo. Eu peço a Deus. Em João 14,16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Irmãos, pensa a gente na glória com o Pai. Nós vamos encontrar com Moisés. Nós vamos encontrar com o apóstolo Paulo. Nós vamos encontrar com todos os apóstolos, os profetas mais famosos da Bíblia. E nós vamos ter muita coisa para perguntar para eles, não? Mas todos eles vão ter uma pergunta em comum para nós. Como que é ter o Espírito Santo habitando em você? Aleluia. Nenhum deles teve essa experiência.
Porque o Espírito Santo só veio quando Jesus voltou aos céus. Vocês estão entendendo isso? Aleluia, Jesus. Como é que nós vamos responder, irmãos? O que é ter o Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, morando em nós? E aí muita gente acha que o Espírito Santo é uma energia. Não é, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa divina. E o que a gente pode fazer através do Espírito Santo habitando em nós? Tudo aquilo que Jesus fazia. Então, quando você ora por uma pessoa e ela é curada em nome de Jesus, ela é curada porque você tem o Espírito Santo habitando em você. E não tem nada a ver com você, tem a ver com o Espírito Santo que habita em você. Por isso que a gente não pode ficar soberbo quando Deus derrama dons em nós. Porque não tem nada a ver com a gente. A nossa carne não presta, ela apodrece. Mas o Espírito Santo habitando em nós faz com que a gente consiga se mover em sinais e maravilhas, assim como Jesus se movia. E ele age como uma pessoa. O Espírito Santo, ele ensina, ele sente, ele é o Consolador. Nas palavras de Jesus, eu estou indo, mas deixarei com vocês o meu Espírito Consolador. Só que nós precisamos ter um cuidado enorme, irmãos. Nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, que é não entristecer o Espírito. Por isso que eu vejo muita gente que poderia estar se movendo em dons de cura, de revelação, de palavra de sabedoria, e não se move porque ainda entristece o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, o seu Espírito, ele se movimenta por princípios. Não existe nenhum tipo de possibilidade de você ver Deus onde não há princípios. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E isso não tem a ver com prosperidade das coisas desse mundo. Não é sobre isso. Porque o ímpio também prospera. Só que o que aguarda o ímpio e o que aguarda a nós. Então a gente pode ter uma vida boa ou ruim, na melhor das hipóteses, por 100 anos. Vamos falar assim que todo mundo vai viver até os 100 anos. Mas e a eternidade? A gente não sabe nem dimensionar. Quanto tempo é a eternidade? Se a gente for se perguntar. Então a gente não pode se movimentar e entristecer o Espírito Santo pelas coisas desse mundo. A gente tem que se posicionar pelas coisas que nós não vemos, pelas coisas que nós não sentimos. Olha, mas está tudo muito difícil, o mercado está ruim, o Lula é presidente, aquele monte de problema, roubalheira, e vai faltar dinheiro, você vai quebrar. Eu tenho firme convicção na minha fé, e o meu Deus me disse que estaria comigo até a consumação dos séculos, que eu ia passar pela água, não ia me afogar, ia passar pelo fogo, não ia me queimar, e se eu prego o que eu acredito, eu sei que na hora certa ele agirá e eu serei livrado. Esse é o posicionamento, e nós precisamos ter cuidado de não romper princípios e não entristecer o Espírito. Porque quando nós entristecemos o Espírito, que é um alerta que está em Efésios 4:30, ele se afasta de nós. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, para nós chegarmos a esse momento de vencer a morte como Jesus venceu, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Por isso que alguém que tem o Espírito Santo habitando em si próprio não precisa de supervisão de ninguém. Eu não vou trair a minha esposa porque ela não vai saber. Eu não vou trair porque o Espírito Santo vai saber. Eu não vou roubar alguém porque eu vou ser preso. Não.
Eu não vou roubar porque o Espírito Santo não vai saber. Eu vou só dar ali um tirinho de cocaína escondido no banheiro, que eu coloquei dentro da clínica de recuperação escondido. Não! Por quê? Porque o Espírito Santo vai saber. E aí você quer receber algo do Espírito Santo, mas você deixa ele triste, irmão. Ele é o nosso consolador, ele é aquele que está ao nosso lado nas dores, no desânimo, na solidão, nas incertezas. Mas ele precisa estar alegre conosco. E aí nós temos um caminho a seguir, que é nós conversarmos com ele todos os dias. É a gente querer a comunhão com ele, constante, não só uma visitação sobrenatural, que é ótimo. Queria ter todos os dias visitações sobrenaturais. São marcantes para a nossa fé. Inclusive são importantes para a nossa fé. E está tudo bem. Jesus se movimenta assim. Jesus enxerga o nosso coração, ele sonda os nossos corações, como diz a palavra. E ele vai entregar aquilo que a gente precisa para a gente cumprir a nossa carreira e se aplicar naquilo que ele já sabe que é para a gente fazer. E eu falo por experiência própria. A minha vida de outubro de 23 para cá virou de ponta cabeça. Eu estava indo para o norte, agora estou indo para o sul. E no meio de tudo isso, um monte de bagunça, mas ele está resolvendo tudo. Vocês estão entendendo isso? Então, quando a gente se posiciona no sentido de não entristecer o Espírito Santo, a gente ganha poder, que não é nosso, é emprestado, mas a gente ganha esse poder. E a palavra poder, que significa dunamis na Bíblia, do original dunamis, significa dinamite. E é exatamente esse poder explosivo que o Espírito Santo habitando em nós nos concede. Vocês estão entendendo isso, irmão? Era para vocês estarem dando um mortal carpado aí para trás. O Espírito Santo habitando em nós, ele se movimenta através de nós e apesar de nós, para cumprir os desígnios de Deus. E eu tenho sido muito incomodado por isso, eu tenho conversado com alguns amigos sobre isso, de falar assim, gente, por que a gente ora por uma pessoa em cadeira de rodas e ela não se levanta? Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Jesus orava e a pessoa levantava. Você sabe por quê? Sabe? A gente não acredita. E eu estou me incluindo. O nosso nível de crença em relação àquilo que a gente já conhece é muito raso, irmãos. É muito raso. A gente não se movimenta como a gente deve. A gente até obedece. E eu posso falar por mim. Se eu estou indo buscar meu filho na escola, como aconteceu outro dia, e eu vi um pai com uma criança na cadeira de roda, o Espírito Santo falou dentro do meu ouvido, ora por ele. Eu fiquei até com medo, falei, agora ele vai levantar mesmo. E eu não conhecia o pai daquela criança, eu fui lá meio constrangido, me apresentei, falei, o senhor se importa de orar por seu filho? Ele falou, claro que não, e quase começou a chorar já. E eu estou contando para vocês, está arrepiado até no meu cabelo. E eu orei, irmãos, com a maior fé que eu tinha, e não aconteceu nada. Mas eu obedeci. Em algum lugar eu vi uma coisa que ainda a maioria do pessoal, tipo o pastor mesmo que está pregando, que somos bebê espiritual do Espírito Santo ainda. Por isso que não conseguimos ainda fazer. Mas vamos conseguir. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que não tem a ver nada com a gente. A gente sabe que Deus é soberano. Então Deus pode fazer até sem ninguém impor as mãos. Eu sei de uma história, um homem de Deus procurando um lugar para a igreja dele,
E o Espírito Santo falou com ele, olha, precisa ir em tal rua, em tal número. Ele entrou no carro, lá no Rio de Janeiro. Ele entrou no carro, foi até o endereço que Deus deu. Era uma igreja recém-fechada, que estava servindo de depósito de macas hospitalares. E aí quando ele chegou na porta, ele viu aquilo, achou estranho. Por que Deus me mandou aqui? Mas ele ouviu a voz do Espírito e obedeceu. E aí ele perguntou lá, falou, quem é dono disso aqui? Ah, é fulano de tal, daquela fábrica ali, ó. Ele pegou o carro, foi em direção à fábrica. Quando ele estava chegando, o Espírito Santo falou com ele, olha, você vai pedir para falar com o dono, o nome do dono é fulano de tal. Ele tem uma filha na cadeira de rodas na casa dele. Você vai dizer para ele que é para ele devolver a minha igreja que ele tomou para fazer de depósito. E que se ele te entregar essa igreja para você tomar conta, eu vou levantar a filha dele lá na casa dele na mesma hora. E aquele homem tomado de muita coragem, o cara tem que ser muito movido pelo Espírito Santo, né? Audacioso, bateu lá, pediu para falar com o dono. Receberam ele fazendo chacota. Ah, um crente, porque eles tinham outra fé. O dono, os irmãos do dono não sabiam que a sobrinha tinha aquele problema. Ele escondia, ele tinha vergonha da filha. E aí o cara conseguiu ser recebido e falou assim, olha, Deus me mandou aqui que é para você devolver lá a igreja dele, que você fechou para fazer depósito. Que eu vou tomar conta e nós vamos ministrar a palavra de Deus lá. Mas aí o cara começou a rir. Falou, mas quem é você para mandar nas coisas que são minhas? Ele falou, mas só que tem uma coisa, Deus mandou dizer para você que a sua filha, que você esconde todo mundo aí que tem uma deficiência, quando você me entregar a igreja lá que é para eu abrir, ele vai curar ela na mesma hora. E aí diz que o cara caiu chorando no chão lá, porque ninguém sabia da história, nem os irmãos dele. E enquanto ele topava fazer um negócio com esse pastor, o telefone dele tocou. Alguém dando notícia que a filha dele tinha levantado da cama. Ele não estava lá, ninguém impôs as mãos, a filha dele não precisou acreditar, foi simplesmente um decreto de Deus. Depois eu vou achar esse vídeo no YouTube e vou mandar no grupo lá. Conta exatamente essa história. Então eu acho que Deus tem os desígnios dele. O que eu digo é, nós precisamos aprender a nos movimentar pelo Espírito Santo e deixar a nossa racionalidade de lado. A nossa racionalidade atrapalha muito o mover do Espírito Santo. A nossa incredulidade. Vocês lembram uma história? Quando os dois dos apóstolos chegaram para Jesus, depois de tentar expulsar um demônio, eu não lembro de cabeça em que passagem está isso, mas eles vieram, tinham um pai com um filho endemoniado, ele na verdade tinha uma legião de demônios. E eles foram lá, oraram e não conseguiram expulsar os demônios. Aí Jesus viu aquela movimentação e foi lá. E orou e na hora expulsou. Na hora os demônios saíram daquela criança. E aí eles ficaram meio assim, e na volta andando com Jesus, eles perguntaram, Senhor, mas por que é que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? E aí ele falou assim, porque esse demônio só consegue se expulsar com jejum e oração. E aí a interpretação que se dá a essa passagem é que ele não estava falando do demônio da criança, mas ele estava falando do demônio da incredulidade dos apóstolos. Ele quis dizer, se vocês que conhecem a minha verdade e têm a verdade dentro de vocês, não combaterem o demônio da incredulidade de vocês, vocês não vão curar ninguém. E isso tem me incomodado muito. O Espírito Santo também nos capacita para vencer o pecado, falar com ousadia, curar e libertar. Então, cura e libertação, irmãos, é um sinal daqueles que creram verdadeiramente.
Está lá em Marcos 16, 17. Diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então eu não sei se vocês... Tem alguém aqui que não recebeu o dom de línguas ainda? Tem? Tem vergonha não? Nós precisamos orar sobre isso, irmão. Porque o dom de línguas para a gente edificar a si próprio é muito importante. E eu não tinha recebido também. Mas era muito mais em função de uma incredulidade minha própria do que do dom que já estava derramado. Eu só não tinha acessado. E o nosso maior problema com Deus é que Deus já entregou para nós um monte de coisa, a gente só não põe a mão. Está disponível. Só que a gente não se movimenta nisso. Você já viu gente que é muito descolada, que consegue fazer muitos amigos, mas que se for falar da própria fé, trava? E conhece a Bíblia. O que é isso? É um engano inimigo. Deus, quando nos criou, irmãos, Ele nos criou com um propósito específico para glorificar Ele mesmo. Ele não quer, irmãos, ninguém andando aquém daquilo que Ele quer que a pessoa ande. Em fé, em prosperidade, em amor, em ousadia, em perdão, em domínio próprio. Isso é característica de quem é filho de Deus. Qual é o problema? A gente não põe a mão. Então, quando o Espírito Santo desce, irmãos, a covardia de falar do Evangelho vira coragem. E qualquer fraqueza que a gente tenha vira testemunho de força. Não é vergonha nenhuma você testemunhar as suas limitações, aquilo que já te afligiu. Porque o que importa, irmão, não é mais o seu passado. Se você trouxe a luz, você encontrou misericórdia, está perdoado. E aí o que você faz com isso? Esquece? Não. Quando alguém vier te acusar, você fala assim: amigão, para de me procurar no meu passado, eu não vivo mais lá. Eu não sou mais aquele Moisés de cabelo tudo esquisito. Então, se a gente, em algum momento nessa jornada de seguir Jesus, depois que a gente tomou a nossa cruz e aprendeu a negar nós mesmos para segui-lo, a gente se sentir fraco, a gente precisa acessar o poder do Espírito Santo que está em nós. É Ele que vai nos dar ousadia para testemunhar, força para resistir e fé para avançar. Mas não é fé intelectual, irmãos. Entenda o que eu estou querendo passar para vocês hoje. A fé que Deus quer que a gente acesse é a fé que não é possível entender. Você acredita, irmãos, que um cara desobedeceu a Deus e foi parar na boca do peixe? Você acredita? Depois de 3 dias ele foi vomitado pelo peixe e seguiu a vida normalmente. Você acredita? Você acredita nisso? Você acredita que Pedro andou sobre as águas? Você acredita? Você acredita que Lázaro foi ressuscitado? Acredita, irmão? Amém. Acredita? Acredito. Está disponível. Evangelho não pode ser loucura para quem crê. Nós temos que nos movimentar pelo Espírito Santo e acreditar de fato que tudo isso está disponível. E aí o Espírito Santo habitando em nós, ele transforma o nosso interior. Gálatas 5:22. É o fruto que o Espírito Santo em nós faz florescer. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é o mesmo que prazer, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não tem mais aquele papo: eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Deixa eu te falar, se você é assim mesmo não vai mudar, o Espírito Santo não habita em você. Isso é uma má notícia. Mais importante que os dons que nos sustentam nessa caminhada de fé
É o fruto que a gente manifesta, porque o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Jesus em nós, para deixar um legado na vida do outro. Não adianta nada eu ser encharcado da presença do Espírito Santo, se eu não falo de Deus para ninguém, se eu não imponho a mão sobre ninguém, se eu não faço nada para Jesus. É também o Espírito Santo que molda o nosso caráter. Qual é o projeto de Deus para a humanidade? Além de salvar todos do inferno. Que nós atinjamos a estatura de quem? Do varão perfeito que é quem? Cristo. Através de quem? Do Espírito Santo. Ah, eu quero ser igual a Jesus, na força do meu braço. Eu sou bem educado. Ah, irmão. O Espírito Santo, irmãos, quer nos encher nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Você está preparado para receber isso? Em Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O batismo nas águas e o enchimento do Espírito não são eventos isolados, mas uma busca e uma decisão diante de Deus. A gente adere a um novo estilo de vida. O verbo aqui, né, enchei-vos, só a título de curiosidade, ele está no presente contínuo. Então não é um ato que começa e acaba. É um ato contínuo. Quando ele fala enchei-vos, significa que nós precisamos buscar nos encher do Espírito sempre, a todo momento. Glória a Deus. Aleluia. E como é que a gente faz, então, para ser cheio do Espírito? Primeiro lugar, que é o que vai nos livrar da condenação eterna. Arrepender-se sinceramente de todos os pecados cometidos. O que é arrepender sinceramente? É abandonar o pecado. Não existe, irmão, deixa eu falar para você, estão mentindo para você. Se falarem para você que se você se arrependeu, está lavado, perdoado, mas você pode continuar no mesmo pecado, isso não é igreja, foge de lá. Você entendeu isso? Tem que esmurrar a carne. Ah, mas eu vou cair, eu vou escorregar intencionalmente. Escorregar é... Você tem problema com pornografia? Sabe aquele lugar, aquela hora que você pega o celular escondido? Sabe aquele gatilho? Quando você levanta para pegar o celular, o que você faz? Não pega o celular. Aí eu tenho problema com isso, eu fico rodando o feed do Instagram. Tem cabimento? Tem cabimento? Não tem, irmão. E se está te incomodando aí, recebe. Atos dos Apóstolos 2,31 diz assim: e disse-lhes Pedro, já estou acabando, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito. Então é um pressuposto, é uma condição, arrependimento e abandono de pecado para receber o Espírito. Segundo, ter fome e sede de Deus. João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ei, irmão, ó, Deus está disponível. Você está bebendo o quê? Você está comendo o quê? A mesa está posta, irmão. Vai lá buscar. É tudo seu. É tudo seu. Orar com intensidade e fé. Atos 4,31. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quarto, obedecer à voz do Espírito. João 16,13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Você se lembra que eu contei que quando o Espírito Santo me visitou na minha casa, ele falou sobre coisas do futuro? Estão acontecendo agora. 1 ano e meio. Mas eu tomei posse, irmão. E quando ele falou, você vai para as nações. Sabe o que eu fui fazer? Estou estudando inglês. Porque deixa eu contar uma coisa para você. Ei, Moisés, presta atenção, essa é para você. Se Deus te falou alguma coisa, irmão, vai se preparar. Porque você é um odre velho.
Quando Jesus vai derramar um vinho novo, ele não vai derramar no odre velho. Esse vinho novo fermenta e aquele couro não aguenta e estoura. Você precisa refazer o seu odre para poder receber o vinho novo de Deus. Aleluia, Jesus. Isso vale para todos nós, irmão. Se ele fala para mim, você vai para as nações, mas eu não sei falar inglês, eu vou fazer o quê lá? Estou acordando todo dia às 5h30 da manhã para estudar. Eu tenho que fazer a minha parte, irmãos. Quinto lugar, estou acabando. Meu pai está impaciente ali. Andar em comunhão com a palavra e com a igreja. Quando o Espírito enche alguém, o coração arde, o louvor ganha vida e as palavras têm autoridade. E quando a gente se posiciona assim, irmãos, as nossas orações movem os céus. Eu quero ter a ousadia de Moisés. Em 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso que o Espírito Santo em nós confronta o mundo, porque o mundo acha que liberdade é fazer tudo o que eu quero fazer. Quando a real liberdade é o Espírito Santo em mim, eu ter condições de dizer não para o que eu quero fazer. Ah, irmão, você não entendeu isso? Entende isso? O Espírito Santo em nós nos capacita para dizer não às nossas próprias vontades. E isso é ser liberto. Aleluia. Glória a Deus. Liberdade não é fazer o que eu quero. Ah, eu quero usar droga, eu uso. Eu quero beber, eu uso. Eu quero trair, eu traio. Eu quero roubar, eu roubo. Não! Liberdade é o Espírito Santo em mim. Eu dizer, eu quero, mas não faço. Ah, gente. Mas eu sei que eu quero. Quando o Espírito Santo se move, irmãos, presta atenção nisso. Quando o Espírito Santo se move, cadeias caem, doenças são curadas, corações endurecidos se quebrantam e o avivamento começa de dentro para fora. Sem o Espírito Santo não tem como chegar nesse resultado. Você quer ser livre, irmão? Verdadeiramente livre? Tem o Espírito Santo habitando em você. Você vai ver um cenário de caos, o Espírito Santo vai dizer para você, estou com você. E sabe o que é maravilhoso? Ele só age nos 50 do segundo tempo. Vocês têm essa experiência? Deus é assim, não é? Vai, você luta com todas as forças assim. Aí quando você desiste, larga, o Espírito Santo age, resolve tudo. Começamos de novo. Glória a Deus. Eu vim aqui essa noite, irmãos, para dizer para vocês que o mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes quer descer sobre nós essa noite. Aleluia. Não é uma emoção, não tem um fundo musical tocando. É algo que a gente tem que crer e tomar posse. Está disponível para nós. Glória a Deus. O Espírito Santo não tem nenhum compromisso, irmãos, de nos deixar melhores. O que Ele quer é nos transformar em novas pessoas. O Espírito Santo em nós apaga o nosso RG e coloca um RG celestial. Glória a Deus. Fala assim, agora você está morto para o mundo e vivo para mim. Amém, irmãos? Amém. Você quer fazer alguma entrega essa noite? Você quer se posicionar, irmãos? De viver nesse nível de fé, de alguém que andava sobre as águas? Eu só não vou ficar em pé porque eu já fiquei em pé. Mas se você quiser, fique em pé aí no seu lugar que eu quero orar com você. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor conduziu a ministração dessa noite com coisas que eu nem tinha escrito aqui. Então, que o Senhor continue nos revelando, Jesus, a sua face dia após dia. Nós te pedimos, Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu favor, porque o Senhor é bom, que o Senhor continue incomodando os nossos corações, que o Senhor adentre a sala do nosso coração e tire, Jesus, todo o entulho que ainda existe. Abale, Jesus, tudo aquilo que é abalável, mas mantenha inabalável aquilo que o Senhor deseja, que é a convicção, Jesus, da nossa fé, de que nós venceremos a morte como o Senhor venceu. Mas até lá, Senhor,
nos capacita para que a gente reflita a sua glória, que onde os nossos pés pisarem, as nossas mãos tocarem, eles não vejam mais a nós, Jesus, não a nós, mas vejam o Senhor através de nós. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor derrame sobre nós todos os dons, todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor já tem nas regiões celestiais, para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo doido, nesse mundo maluco, não para a nossa glória, mas para que a glória do Senhor seja manifestada. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer uma oração? Deixar um louvor aqui com os irmãos. Amém. 186, de valor em valor. Vou cantar aqui sentindo o coração. Chega aqui na frente, chega aqui. Eu senti de cantar esse louvor, não, mas eu pego. Cadê o violão? Vai no violão aí? Então vamos assim mesmo, sem violão, sem instrumento. Deus Não vai dá que ele tá sem tremendo. instrumento. Deixa que é o Espírito Santo. 186. Quem esquentou a mão? Bom. Ei, Espírito Santo, doido. Tem. 186. Salva, Senhor. Faz a sua obra, Senhor. Acho que esse aí não vai enxergar, não. Tem a chuva. Vem, Cadu, cantar também. Vem, faz favor. Vamos lá. Vem, Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus, aleluia. Amém. Fé que uma vez me foi dada pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irei ao fim desta lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Olha a Deus também aí, Glória a Deus, amém, irmãos? Que você possa sair com essa palavra em nome de Jesus. Quero agradecer a vida do pastor que se disponibilizou, sair lá de Taubaté, da casa dele. Tava com saudade de Pra vocês quem já. não sabe, pra quem não sabe, dia de sexta-feira é o dia da família dele. E dia de sexta-feira ele se desloca para estar vindo aqui trazer a palavra. Obrigado. E para você ter uma noção, quando a gente estava precisando sexta-feira de alguém, quando eu fiz o convite para ele, no mesmo instante ele se dispôs. Né? Talvez se fosse uma igreja aí, eu chamei várias pessoas para estar vindo aqui, mas não quiseram ou não puderam. Deus é aquele que conhece o coração do homem, só que no mesmo instante o pastor cedeu.
Para que a gente possa estar orando pela vida dele também e agradecendo por esse culto, amém? Ó Pai amado e Pai querido, nós queremos, Senhor Deus, te louvar, Senhor, e te agradecer, Pai, pela tua palavra, meu Deus, que saiu da boca do teu servo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos trazer a memória, Senhor, que a gente tem um consolador, que nós temos um amigo, Senhor. E obrigado, Senhor, por nos ensinar, Senhor, que a gente não vai morrer, Senhor, se a gente estiver, Senhor, na tua presença, Pai. Eu sei que o Senhor renovou vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque não é o movimento, Senhor, meu Deus, não é o barulho, Senhor, mas nós podemos sentir, Senhor, a tua presença, Pai. Meu Deus, Espírito Santo, obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida do teu servo, Senhor, meu Deus, eu te peço também, Senhor, pela tua casa, pela tua família, meu Pai, meu Deus, pelo teu filho, Senhor, assim como Zacarias, meu Deus, a tua palavra vai dizer que enquanto Zacarias estava dentro do templo, Senhor, oferecendo incenso, o Senhor, meu Deus, visitou a sua necessidade, Senhor, dentro de casa, ó Pai. Meu Deus, eu não sei aquilo que ele tem passado, Senhor, mas eu sei que o Senhor é um Deus de provisão, ó Pai. Espírito Santo, que nós possamos ser cheios, meu Pai, da tua presença, Pai, nessa noite, ó Pai. Fortalece, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, ó Pai, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo, meu Pai, toda ação do mal, Senhor, toda ação diabólica, meu Pai, contra essa casa, contra a vida, Pai, de cada um, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Agradeço também, meu Pai, por essa janta que vai ser servida, Senhor, e pelo teu manifestar, Senhor, nessa noite. Assim nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, todo o povo de Deus. Diga amém!